Boa tarde para todos bem-vindos, a esse encontro em que temos a oportunidade de conversar sobre aspectos grandiosos da vida desses missionários. O meu sentimento é de gratidão por estar aqui, tendo essa oportunidade de compartilhar um pouco do que a gente tem lido e estudado acerca dessas grandes almas. Ver se vai funcionar. Aqui. Não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. As palavras do poeta Edward Carpenter revelam o trabalho intenso e solitário daqueles grandes homens e mulheres que, imolando-se a si mesmos e dedicando as suas vidas a um ideal superior, a um trabalho de amor, conservam viva na terra a sagrada chama do conhecimento espiritual. Esses seres iluminados, sem nunca procurarem a aprovação popular ou grande número de prosélitos, entregaram as suas vidas para que hoje nós tivéssemos acesso a tantos conhecimentos. Allan Kardec, Pietro Ubaldi, Chico Xavier compõem essa equipe de missionários do Cristo. São missionários que compõem essa equipe de ministros do amor, de que fala o poeta. Mas o poeta nos lembra para que nós também colaboremos no sustento dessa chama, apesar da nossa pequena condição de mendigos dos milênios, como nos diz Francisco de Assis na mensagem psicografada por Chico Xavier na Fazenda Modelo. Então é nisto que reside a importância desse encontro, de encontros como este, aqui na Fazenda Modelo. É mais que um encontro de pessoas no mesmo espaço físico, Estamos vivendo um encontro de almas, de propósitos, de ideias, de ideais, de sentimentos. E é isso que nos move a estarmos aqui. Este é o sentido mais profundo da palavra encontro. Na terminologia de Ubaldi, a gente poderia dizer que cada um desses encontros representa um pequeno passo no caminho de reconstrução da unidade sistêmica que a criatura fragmentou, como muito bem nos disse o Gilson. Para falarmos do encontro de Pietro Ubaldi e Chico Xavier, é impossível esquecermos da figura de Clóvis Tavares. Clóvis Tavares, um espírita brasileiro, nascido em Campos dos Goitacazes, fundou a instituição, a Escola Jesus Cristo. Existe lá desde 1935 até hoje, com as suas atividades normais. Inclusive, esse ano realizará um seminário Pietro Ubaldi em agosto. Clóvis foi amigo de Chico Xavier, um grande amigo e um grande amigo de Pietro Ubaldi também. Foi a amizade de Clóvis com ambos que os aproximou. A gente tem notícia desses fatos pela literatura. Clóvis viveu um drama muito grande na sua vida aos seus 20 anos, quando ele perdeu a sua noiva. A sua noiva desencarnou aos 20 anos de idade, e ele vivendo uma dor profunda, com as ideias materialistas da época, que ele acalentava, ele teve contato com poesias do Parnaso de Além Túmulo, ficou fascinado de reconhecer Augusto dos Anjos, Guerra do Junqueiro e outros poetas que ele conhecia, e ele se sentiu profundamente tocado com aquela leitura. Posteriormente ele conhece Chico pessoalmente, torna-se um grande amigo de Chico, torna-se biógrafo de Chico também, escreveu uma biografia maravilhosa intitulada 30 anos com Chico Xavier. Não dá para desencarnar sem ler também, além do Deus e o Universo, ler 30 anos com Chico Xavier, de Clóvis Tavares. Um livro especialíssimo, Compromisso. E Clóvis conhece Chico através da leitura do Parnaso, mas conhece Ubaldi também através da leitura da Grande Síntese. Clóvis leu a Grande Síntese por volta começo da década de 40 e comentou com Chico o maravilhamento dele, o encanto com aquela obra. E o Chico vai revelar a Clóvis que a Grande Síntese era um livro de cabeceira dele, que ele já tinha lido mais de uma vez. Aí Clóvis fica empolgado com aquela notícia e decide escrever ao Ubaldi, decidiu escrever, mandou uma carta para a Itália e fica feliz que o Ubaldi deu o retorno,
respondeu de volta, e aí começa uma correspondência de coração para coração, e eles iniciam essa amizade. Posteriormente, Clovis também vai ser biógrafo de Pietro Baldi. Sua biografia está publicada no livro Grandes Mensagens, edições antigas. A edição atual, publicada, não vem com a biografia escrita por Clovis. Então tá aí Clovis e Chico, né, ali na década de 40, mais ou menos, e a foto à direita na década de 70 ou 80, não tenho a data precisa. E aí está o compromisso de leitura, né? 30 anos com Chico Xavier. A capa da primeira e da segunda edição à esquerda e a capa da terceira edição à direita. Existem algumas diferenças cruciais entre essas duas edições, especialmente no que toca à figura de Ubaldi, que é o que a gente vai falar aqui. Aí está uma foto, né, de Clovis com Ubaldi, quando ele já estava no Brasil, na década de 50. Esse foi o ano de 1951. Aí eles estão na praia de Atafona, que fica no estado do Rio de Janeiro, em São João da Barra. Então os dois ali. Mais um registro fotográfico. Aqui é de Valdo Franco, ele é de amarelo, né, de terno amarelo, Pietro Baldi e Clóvis Tavares. Lá, a foto não está com baixa resolução. Oi? Né? Aí o Divaldo, o Pietro Baldi e o Clóvis Tavares no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Assim que o Baldi na verdade, nessa foto é na Bahia, provavelmente. Mas enfim. Quando Clovis conhece a obra de Ubaldi e começa a se corresponder com ele em 1948, ele decide fundar uma instituição no Brasil com o objetivo de propagar as ideias de Ubaldi através de impressos, de jornais, de folhetins, né, de atividades diversas. Essa organização recebeu o nome de Associação dos Amigos de Pietro Baldi, a APU, ou APU. Né? E o movimento começou a ganhar dimensões, né, de proporção nacional, ao ponto de Clovis propor a mudança para a ABAPO, Associação Brasileira dos Amigos de Pietro Baldi. Posteriormente, o próprio Baldi, né, ao saber da existência da entidade, dessa organização, e sabendo do nome, na sua humildade, ele pede que o nome seja alterado. Ele não queria que ficasse personalizada o nome dele no nome dessa instituição. Então ele propõe que se mude o nome para Associação Brasileira da Universalidade de Cristo. Por isso ali é a ABUC. Essa é uma foto lá da Escola Jesus Cristo com Clóvis Tavares falando em nome da ABAPO, à época. E mais um registro Clóvis Tavares ali em pé, Pietro Baldi e Herculano Pires, em São Paulo. Porque quando o Baldi veio ao Brasil, ele fez uma série de conferências ao longo de 100 dias, foram aproximadamente 80 conferências em 1951, né, passando por Pedro Leopoldo, né, pelo sul do Brasil, várias cidades, e por São Paulo. Mais um registro fotográfico. E nesse momento em que, né, Clovis começa a conhecer o Baldi e se interessar cada vez mais pela obra e se dedicar cada vez mais como tradutor de livros, por exemplo, né, Clovis traduziu pelo menos uns 4 ou 5 livros de Ubaldi, como As Grandes Mensagens, né, a Sese Mística, em parceria com Rubens Romanelli. E ele tinha a correspondência que ele estabelecia com o Chico, e nessa correspondência o Chico pontuou algumas questões muito importantes acerca da figura de Pietro Baldi. Eu trouxe para a gente analisar juntos. Então tá lá, em 16 de janeiro de 1950, Chico escreve: Meu caro Clovis, Deus nos abençoe a todos. Meu bom e querido amigo, recebi os impressos que você me mandou. Estão simplesmente maravilhosos e vou fazer uma distribuição com sincera alegria. Você não imagina como eu fico feliz com as suas dádivas de luz. Deus o recompense. A bem inspirada APO é uma realização de grande e abençoado alcance. Então Chico valorizou a iniciativa de Clovis de fundar uma instituição com o propósito de divulgar as ideias trazidas por Pietro Baldi ao nosso mundo. Continuação da mesma carta. Tão logo me seja possível, quero significar a nova entidade destinada a difundir a sementeira divina do nosso grande apóstolo de Gúbio, a minha adesão com algum tijolinho para essa bendita casa espiritual, em que o sublime ministério de Ubaldi se manifestará com mais intensidade no nosso meio. Uma parábola, que era um texto que o Clovis publicou de Ubaldi, ficou linda, infinitamente substanciosa,
nessa tiragem feliz com que se multiplicará para nós todos. Importante prestar atenção em como Chico se refere ao Ubaldi, né? O grande apóstolo de Gubbio, né? O ministério de Ubaldi precisa se manifestar entre nós. Abençoada seja a sua mão de amigo do bem e da luz. Deus o recompense por tudo, Chico. Então essa é a primeira carta de janeiro de 50. Numa segunda carta, essas cartas foram publicadas pelo filho do Clóvis Tavares, o Flávio Tavares, no livro Sal da Terra. É um livro que você encontra disponibilizado na internet facilmente, os textos. Então a segunda carta, de março de 1950, 30 de março, Chico vai falar de outros aspectos interessantes também. Estou encantado, Clóvis, com a sua dedicação ao nosso abnegado apóstolo de Gubbio. Novamente, abnegado apóstolo de Gubbio. Ele é sempre grande e sublime no meu pensamento. Quando estiver em suas mãos, leve a ele, apesar do oceano que nos separa, sob o ponto de vista espacial, a certeza do nosso carinho e devoção permanentes. Olha o respeito, né, que Chico nutria pela figura do nosso Pietro Ubaldi. Até hoje não me vieram às mãos as páginas que você me prometeu. Refiro-me a bem-aventuranças do livro Ascese Mística e ao fragmento de Pensamento e Paixão, que foram livros que o Clóvis traduziu para o português, que a sua bondade verteu para a nossa fome de pão espiritual. Importante frisar que Clóvis aprendeu italiano para poder se fazer intérprete de Ubaldi, como autodidata. Ele se dedicou e quando eles viajaram pelo Brasil, Clóvis acompanhou ele em todas as viagens e foi o intérprete nas palestras, porque o Ubaldi ainda não tinha fluência em português nessa época. Acredito profundamente que a mensagem de Pietro Ubaldi é a tradução do pensamento do nosso divino mestre para a inteligência do nosso século. Olha que frase forte, né? Chico entendia a verdadeira fonte do pensamento trazido por Ubaldi. Nosso devotado missionário é o instrumento de venerandas vozes, das quais se destaca sua voz, a voz de nosso amigo celestial. Todos os nossos estudos sobre mediunidade ainda são nascentes, e a radiofonia com a televisão podem dar-nos ideia do que acontece com a mente do nosso admirável Ubaldi. Admirável Ubaldi. Quando convertida em receptor sublime, se identifica com a emissora do Mestre, através de ondas potentes, certo apenas perceptivas à sensibilidade e ao poder que soam peculiares a ele, Pietro Ubaldi, apóstolo exilado em sacrifício demorado a favor do progresso humano. Então, né, daí que provém a inspiração de Pietro Ubaldi na visão de Chico Xavier. Muito me comove a solicitação dele no que se reporta à possibilidade das minhas mãos receberem alguma palavra que nos fale sobre a sua gloriosa missão de amor e renúncia. Não acha você que isso é o mesmo que um luzeiro resplandecente pedir claridade a um pirilampo? Chico, na sua humildade inconfundível. De qualquer modo, porém, algo procurarei obter dos nossos amigos espirituais. Se nossos amigos espirituais me atenderem ao desejo, escreverei a você tão logo isso se verifique. Tudo o que você puder me enviar de Ubaldi ser-me-á um grande conforto. Todas as notícias e trabalhos dele são por mim esperados com ansiedade. Né? Os livros estão publicados, todos aí. É só mergulharmos neles. Relato do Clóvis Tavares no livro 30 anos com Chico Xavier, que foi publicado em 1967. O Rafael vai trazer mais detalhes sobre esse tema, não vou entrar muito no tópico, que é por que Clóvis narrou o encontro de Ubaldi e Chico na Fazenda Modelo, omitindo a identidade de Ubaldi. Isso tem a ver com um episódio envolvendo o Congresso Espírita Pan-Americano de 63. Foi um mal-entendido, né, entre Pietro Ubaldi e os espíritas. Então, há 4 anos apenas da publicação, muito recente, né, um episódio que foi muito marcante para a sensibilidade de Ubaldi. Então, Clóvis preferiu preservar a identidade dele. Então, vamos ver, né? Eu só vou trazer um pedacinho em que Clóvis faz menção a esse encontro nessa edição. Depois eu trago o texto da edição definitiva, em que Clóvis relata tudo o que aconteceu. Ou boa parte, né? Um primeiro relato. Há muitos anos, em memorável reunião íntima em Pedro Leopoldo,
estando presente um distinto amigo italiano, o Dr. F.L., ocorreram alguns fatos interessantes que passo a resumir. O Dr. F.L. italiano é o Pietro Baldi, né? Quando eu li isso pela primeira vez, eu não atentei para um fato que depois o Afonso destacou. Será que essa escolha de F e L foi aleatória? Por que as letras F e L? Se a gente for na obra do espírito miramês Francisco de Assis, aqui, muitos de nós já lemos a obra, há uma parte em que o espírito miramês diz o seguinte: Frei Leão, FL, né, voltou sozinho ainda na Itália, contando agora com o pai Francisco como guia espiritual, e dessa vez na personalidade do professor Pietro Baldi, quando aproveitou sua educação milenária e lúcida inteligência servindo como médium. Então, pouco provável que o F e o L sejam acidentais, né? O Clovis sabia de aspectos da vida de Baldi, inclusive da sua existência como braço direito de Francisco de Assis, Frei Leão, né? Ok, pulamos para a terceira edição, por limitações de tempo também. 1980. Em 1980, o Baldi desencarnou em 72, né? A figura que acabou encabeçando a polêmica que se estabeleceu entre o Baldi e o movimento espírita, que foi Herculano Pires, desencarnou em 79. Né? Então, passadas essas questões, a gente acredita, o Clovis decidiu, em 1980, lançar uma nova edição, contando realmente, né, o que aconteceu naquela memorável data de 17 de agosto de 51. Otávio, Oi. Ele recebeu, inclusive, uma orientação do Chico Xavier que já podia publicar, que os entraves já tinham sido... Verdade, uma vez que os entraves passaram, ele pode publicar, exatamente. O Chico, né, deu o aval para o Clovis. Tá, é que o Afonso falou que uma vez que as razões impeditivas passaram, o próprio Chico deu autorização a Clovis que publicasse o relato com mais detalhes, né, com mais riqueza de informações. Então tá aí. Eles encarnam no Brasil ou na Itália? Pietro Baldi no Brasil, em 1972, em São Vicente, São Paulo. Dia 29 de fevereiro de 72, isso. Agora o relato mais detalhado de Clovis. Nas duas edições anteriores do 30 anos, né, por motivo de respeitoso e conveniente silêncio, alguns fatos citados não tiveram identificação plena. Mudei nomes, usei abreviaturas, embora esses acontecimentos em si mesmos tivessem sido relatados com absoluta exatidão. Desaparecidas as razões impeditivas, passo a narrar essas extraordinárias ocorrências quais se deram e que, uma vez mais, testemunham a transcendência da mediunidade do nosso fidelíssimo Chico, ei-las com identidades estabelecidas e agora mais amplamente descritas. Convém frisar nesse momento que esse livro, 30 anos, era uma ideia do Clovis de apresentar para as pessoas um testemunho dele sobre a mediunidade do Chico Xavier. Nesse capítulo ele vai falar sobre xenoglossia, tá? A capacidade do médium se comunicar em línguas estrangeiras, porque Chico vai ter contato com parentes desencarnados de Ubaldi e vai transmitir mensagens em italiano, que era uma língua que ele não dominava. Tá? Então vamos lá. Os fatos datam de 1951, por ocasião do giro de conferências através do Brasil, do saudoso e excelso missionário italiano Pietro Baldi. Palavras de Clovis. Pedro Leopoldo, a terra natal de Chico Xavier, não poderia deixar de ser incluída no roteiro da missão, que foi de julho a novembro, se eu não me engano, de 1951. Né? Exatamente, de julho a novembro. Em agosto ele esteve aqui na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Um registro fotográfico, né? Ali mais à esquerda é o professor Américo Peçanha, Clovis e Ubaldi ao centro, Chico à direita e ao fundo o casal Romanelli, né? Rubens e Alda Romanelli. Então estavam presentes também. Mais uma foto, né, da presença deles aqui. Esse que está do lado de Ubaldi aqui é o José Gonçalves Pereira, de São Paulo. E aquele mais ao fundo na foto, mais à esquerda, com cabelos grisalhos, é o Dr. Rômulo Joviani, patrão de Chico Xavier, né, diretor da Fazenda Modelo nessa época. Mais um registro fotográfico, né, com os mesmos personagens. A diferença é que aparece o editor o presidente da editora LAC, né, a editora de São Paulo, é o Batista Lino.
Está entre o Chico e José Gonçalves. E mais uma foto, né? O Baldi, Rubens, Chico e Clóvis. E assim foi que no dia 17 de agosto de 51, os dois missionários, Chico e o Baldi, vieram a conhecer-se pessoalmente sob o encanto da hospitalidade do Dr. Rômulo Joviano, o sempre lembrado diretor da Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, grande inteligência e grande coração sempre a serviço do bem. Impossível relatar aqui tudo de belo e de bom daquela tarde feliz. Imagina, né? Que grandiosidade poder estar na presença de Ubaldi e de Chico naquela tarde. Imediatamente o relacionamento de todos se fez simpático e informal. Tá aí, né? A foto dos três. É Ubaldi, Chico e Dr. Rômulo Joviano. Essas fotos todas são facilmente encontráveis na internet, tá, gente? Não tem dificuldade, não. Continuando o relato mais detalhado. O Chico, sempre surpreendente, comentou conceitos da grande síntese, que já lera várias vezes, como sempre me afirmara. Né? Já vi falar disso antes. O professor Ubaldi referiu-se encantado a várias obras recebidas pelo médium mineiro que lera na Itália. Lera na Itália porque Clóvis mandava para ele os exemplares assim que eles eram publicados no Brasil. Eu já tive a oportunidade de ler uma entrevista com o Ubaldi num jornal, em que ele faz menção a ter lido pelo menos o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e Paulo Estevão. Então, ele leu esses dois livros, pelo menos. Né? Entre conversações e o lanche que a saudosa Dona Maria Joviano, a esposa do Rômulo Joviano, fez servir, na atmosfera de júbilo cristão e elevada espiritualidade, transcorreram horas inesquecíveis, marcando a véspera do aniversário do professor. É a véspera, né? Aqui é 17 de agosto, o Baldi nasceu em 18 de agosto. Há uma palestra do Clóvis Tavares, o áudio foi publicado pela Versátil, um DVD, Luz da Escola, de Nina e Clóvis. Lá nessa palestra o Clóvis conta mais um pouco sobre essa decisão de escrever esse relato, né, no livro. E ele fala que ele não se sentia, ele não tinha o direito de deixar de contar as coisas que ele viu. Não tinha direito, então ele decidiu também, em um dado momento, e com o aval do Chico, publicar o relato na íntegra. Foi. Às 6 horas da tarde, reunimos-nos em oração numa sala da residência do Dr. Rômulo. Eu não tenho certeza se é aqui onde a gente está ou se é aquela casa mais atrás. É aqui mesmo, né? Acho que é essa aqui. É essa casa aqui mesmo, né? Tem outra casa lá. Possivelmente você está indo perto. Possivelmente aqui, né? Estava aí, o Baldi estava aqui. Então eles se reuniram. Às 6 horas da tarde em oração, né? Não estava no centro espírita, estava aqui na casa do Dr. Rômulo, às 6 horas, se reuniram. Ao nos sentarmos em torno da grande mesa, verificamos que éramos 12 os presentes, né? Um número sugestivo. Entre os mesmos, os 2 medianeiros da espiritualidade que se localizaram nas extremidades da mesa, frente a frente. Além de alguns outros companheiros, sentamos-nos o Dr. Rômulo, o José Gonçalves, Batista Lino, o José Américo Peçanha, Rubens Romanelli e eu, o Clóvis Tavares. Né? Chico e o professor Ubaldi começam então a escrever simultaneamente. Está aí um registro, isso é um quadro, né? Uma pintura com algumas pessoas ali. É Pietro Baldi, Alda Romanelli, Rubens Romanelli, Clóvis Tavares, Rômulo Joviano, Maria Joviano, Chico Xavier. E os outros, né? Eram 12 ao todo. Oi? Ele está lá embaixo, é verdade. Quem visitou lá viu, né? Na salinha aí embaixo. Acho que até as cadeiras tem lá. Até as cadeiras e a mesa, exatamente. As cadeiras, as mesmas cadeiras. A mesa não, né? As cadeiras são as mesmas. Excelsas mensagens são recebidas. Uma do pobrezinho de Assis, o grande São Francisco, através do lápis célere de Chico, e outra de sua voz, pela caneta também velocíssima do missionário de Gúbio. Está aí o texto original, né, disponibilizado na página do Museu Virtual Pietro Baldi, do Instituto Pietro Baldi. Não vou ler a mensagem, só mostrando ali, né, o comecinho. Pedro, o Calvário do Mestre não se constituía tão somente de secura e aspereza. São 9 páginas, né, eu coloquei só a primeira e a última. Né. Todavia, Cristo reina,
e amanhã contemplaremos o celeste despertar. Francisco. Essa é a mensagem de Francisco de Assis, escrita por Chico, e essa é a mensagem de sua voz, escrita por Ubaldi. Mais difícil de ler, a letra é mais difícil porque está em italiano, né? Não sei italiano. Faz xenoglossia aí. Faz xenoglossia, né? Cadê? Mas eu pensei alguns trechos, tá? Só para a gente ver um pouco do teor da mensagem, alguns pequenos trechos. Oi? Tem tradução, inclusive tem alguns impressos aqui que eu trouxe para discutir no grupo, que não houve estudo, né? Tem 20 cópias. Posso deixar ali atrás depois, quem quiser pegar. Se o tempo não tiver fim, talvez a gente mantenha a programação. Tá, então tá bom. Pedro está sentindo aqui nesta noite a minha presença. O Brasil é verdadeiramente a terra escolhida para o berço dessa nova e grande ideia que redimirá o mundo. Agora a tua missão é de acompanhá-la com a tua presença e desenvolvê-la com ação de forma concreta. Todos os recursos te serão proporcionados. Confia em mim. Pedro, recomendo-te esta nova terra, o Brasil, a terra que deves auxiliar. Trabalho imenso, mas terás imensos auxílios. Estou contigo e as forças do mal não prevalecerão. Uma palavra também para os teus amigos, uma palavra de gratidão, agradecimento, de bênção por sua cooperação, com que eles, ajudando-te, tornam possível a realização da tua missão. Falo neste momento ao coração de cada um deles, sem que tu lhe o digas por escrito. Una-vos todos a minha bênção no mesmo amor, para a vossa salvação e salvação do mundo. Esse é o final da mensagem da sua voz. Duas mensagens bem grandes, tá? São mensagens, só pensei alguns trechinhos mesmo. Após a recepção, continua Clóvis, e leitura dos dois luminosos documentos, como de hábito, Chico passa a descrever na sua encantadora simplicidade os acontecimentos por ele percebidos no ambiente psíquico que se formara durante os serviços espirituais da noite. Aí o Chico vai relatar o que ele percebeu. O relato é do professor Américo Peçanha. Clóvis cita um texto que o professor Américo Peçanha publicou num periódico de Campos, dos Goitacazes. Após a leitura, o querido médium brasileiro relatou que foram para ele os instantes extraordinários que acabara de viver. Não podia individualizar, era uma grande luz que descia do alto sobre o recinto. Descrição muito semelhante à que se encontra na mensagem do Natal, recebida por Ubaldi. Não queira saber quem sou, não tente individualizar, não queira saber o meu nome. Chico viu simplesmente uma luz que descia do alto sobre o recinto. Sentiu-se transportado em espírito para longe e nesse voo contempla na Itália distante o túmulo de Francisco, junto ao qual vê o professor Ubaldi despedir-se antes da sua viagem ao Brasil. Aí Clóvis vai confirmar isso, que só Clóvis sabia disso, que antes de Ubaldi vir para o Brasil, ele foi ao túmulo de São Francisco de Assis. E alguns aspectos da xenoglossia do Chico, interessantes, envolvendo a figura de Ubaldi e da sua família. Declara Chico que se aproximou uma entidade espiritual, revelando chamar-se Lavínia, haver sido a mãe do professor Ubaldi. Abraçou o filho carinhosamente e disse: para Cristo ele é um apóstolo, mas para mim será sempre o meu bambino. E entre expressões afetuosas chamou-lhe Mio Garofanino. Mio Garofanino é o meu pequeno cravo. Clóvis vai explicar aqui, Isso, muito feliz, o professor Ubaldi, muito feliz e muito comovido, sentindo igualmente a presença maternal, comprova tudo, declarando que era com esse vezzediativo, não sei, com esse diminutivo carinhoso, que sua mãezinha o apelidava ternamente quando pequenino. Mio Garofanino, meu pequeno cravo. Chico assinalou ainda a presença do filho do professor Ubaldi, Franco Ubaldi, que morreu durante a Segunda Guerra Mundial, estava presente também, e assinala a presença de uma terceira pessoa, que é uma irmã de Ubaldi, a Maria. Finalmente, um fato ainda mais interessante, se é possível assim dizer. Chico registra a presença de uma irmã do professor Pietro, já desencarnada, que veio em companhia de Dona Lavínia e de Franco, da mãe do filho de Ubaldi. Afirma ela chamar-se Maria.
O professor declara humildemente que de fato tem uma irmã chamada Maria, mas ainda viva na Itália, Maria Ubaldi Paparelli. Aquilo deixa as pessoas espantadas, né? Porque será que desencarnou e já deu a mensagem? Mas aí, né, o Chico foi e explicou que na verdade foi uma irmã que o Ubaldi teve que desencarnou nova, se não me engano, aos 12 anos. Ela era mais velha que o Ubaldi, ele era muito criança, nem chegou a conviver assim, né, com a cognição maior junto dela. Então ele não se lembrou disso no momento. Aí o Chico foi, esclareceu que era a outra irmã, aí ele vai e confirma. Confirmando a mediunidade de novo do Chico Xavier. Imediatamente após a euforia que nos inundou as almas ante o fato autêntico, o médium Xavier nos transmite o pedido de uma entidade espiritual amiga, entre as quais se encontrava num ambiente saturado de elevada espiritualidade. Aí aparece essa entidade, Clóvis não identifica, não fala quem é, e ela pede ao Dr. Rômulo Joviano que se dirija à estante de livros dele e pegue o exemplar do livro Parnaso de Além-Túmulo que lá se encontrava. E essa entidade pede que o Dr. Rômulo abra o livro no prefácio que foi escrito pelo médium Chico Xavier, se apresentando publicamente. O prefácio intitula-se Palavras Minhas. Nasci em Pedro Leopoldo, pedacinho da primeira página, pedacinho da última página, assinatura. Pedro Leopoldo, dezembro de 31. Francisco Cândido Xavier. E essa entidade vai e diz que na mesma época, no mesmo período, na Itália, como Afonso já comentou, Pietro Ubaldi recebia a mensagem do Natal. Está lá no livro Grandes Mensagens. Mensagem do Natal, Pietro Ubaldi, Natal de 1931. Por que essa entidade chamou a atenção para isso? A luminosa entidade nos quis afirmar assim com uma prova de valor indiscutível que elimina qualquer hipótese de coincidência a identidade das duas missões, ou como escreveu o professor José Américo, este acontecimento extraordinário, impossível coincidência, vinha mostrar mais uma vez a estreita ligação entre o trabalho de Ubaldi e de Chico Xavier, que se fundem afinal num só trabalho e numa única só missão: preparar o Brasil e o mundo para a nova era do Espírito, para o terceiro milênio que se aproxima como concretização das promessas do Evangelho do Senhor. Então, o mundo espiritual, aproveitou aquela ocasião para expressar de maneira muito evidente a identidade, o paralelismo das missões de Chico Xavier e Pietro Ubaldi. Encerrado já este longo relato do encontro Ubaldi-Xavier, quero ainda assinalar a presença do missionário italiano junto a Chico Xavier na sessão da noite de 17 de agosto de 51 no Grupo Luiz Gonzaga. Então eles vão depois da casa do Dr. Rômulo para o Centro Espírita Luiz Gonzaga participar de uma reunião. Está aí o registro fotográfico de Chico Xavier e Pietro Ubaldi. E quase finalizando já, faltam uma lâmina ou duas. O dia memorável se encerrou de maneira encantadoramente espiritual. Entre outras mensagens recebidas pelo nosso admirável Chico, Clóvis não divulgou todas, escolho esta do grande espírito Cruz e Souza, intitulada O Herói, que o grande simbolista do Parnaso brasileiro dedica ao ilustre visitante, já na madrugada da data natalícia do professor Ubaldi, 18 de agosto. Homenagem aos seus 65 anos bem vividos, balizando a verdade e o bem. E aí ele apresenta lá o texto de Cruz e Souza para Ubaldi. É um presente de aniversário de Cruz e Souza para Ubaldi, intitulado O Herói, que diz assim: afrontando o aguilhão torvo e escarninho de sarcasmos e anseios tentadores, ei-lo que passa sob as grandes dores, na grade estreita do terrestre ninho. Relegado às agruras do caminho, segue ao peso de estranhos amargores, acendendo celestes resplendores, atormentado, exânime, sozinho. Anjo em grilhões da carne, errante e aflito, traz consigo os luzeiros do infinito, por mais que a sombra acuse, gema e brade. E servindo no escuro sorvedouro, abre ao mundo infeliz as portas de ouro para o banquete da imortalidade.
Essas as palavras de Cruz e Souza para Pietro Baldi. Anjo em grilhões de carne, errante e aflito. Né? Para que a gente tenha alguma noção, mínima que seja, da altura espiritual desse ser, né? Da grandeza que ele representa e do papel dele de, em paralelo com Chico Xavier, exercer uma missão de espiritualização do mundo na iminência da transição planetária. Né? Então, é isso. Esse é o registro, né, que Clóvis deixou para nós. Obrigado, Afonso.